Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem crescer espiritualmente e outras não? A resposta está nos hábitos diários. Então, para que você possa crescer espiritualmente, existem pequenos hábitos diários que nos aproximam de Deus e nos fazem cumprir o propósito dele para a nossa vida. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar 5 hábitos diários que todo cristão precisa ter para crescer espiritualmente. Então, se você é novo aqui no canal, eu me chamo Vinícius Diego e já dá o like, se inscreve no canal. Eu acredito fortemente que esse vídeo vai agregar valor na sua vida. Então, vamos comigo para o vídeo. Pois bem, o que é ser um cristão frutífero? Meu irmão, eu acredito fortemente que você ser um cristão frutífero é você refletir o caráter de Jesus. Se você é um cristão, você obrigatoriamente você tem que refletir o caráter de Cristo, né? É um caráter ali onde você honra ao Senhor, sabe? Um caráter ali onde você foi forjado, sabe? Você tem a mente de Cristo, você tem uma vida que reflete o caráter, acima de tudo. A sua vida, ela reflete o caráter de Deus, sabe? Você é uma pessoa que busca a justiça, busca o reino de Deus, você é um exemplo, sabe? Você é um exemplo dentro de casa, com seus familiares, de repente com a sua esposa, se você for casado, você com seus filhos. Você é uma pessoa que anda no caminho reto, no caminho do Senhor, sabe? Então, essa vida, ela mostra para quem é de fora, mostra para as pessoas que você tem uma vida diferente, sabe? Então, você é um cristão frutífero, porque a tua vida, né, e não só as tuas palavras, mas a tua vida como tudo, ela vai refletir o caráter de Cristo, sabe? Então, não se trata apenas de ter boas ações, mas sim de viver de acordo com a vontade do Espírito Santo ali na tua vida, certo? Então, tem um versículo que fala lá: mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, né? Então, esses são o fruto do Espírito, certo? Então, tá lá em Gálatas 5:22, tá? Para que você possa estar olhando, meditando nesse versículo. Então, que a gente possa assimilar e viver de fato, sabe? Ser um cristão frutífero é isso, né? E quando se trata de frutos, a gente só pode dar frutos se a gente estiver conectado com Jesus, né? Em outro versículo ele fala, né? Eu sou a videira e vocês são os ramos, né? Sem mim nada podeis fazer. Então que a gente possa permanecer em Jesus, que a gente possa ter uma vida consagrada ao Senhor, tá? Então, antes de qualquer coisa, esse é um cristão frutífero, é um cristão que permanece em Jesus e é uma vida em obediência à voz do Senhor, tá certo? Então, um dos primeiros hábitos é você ter uma vida de oração, sabe? Orar fortalece a intimidade com Deus e nos conecta com Ele, sabe? Então, fala lá em Colossenses 4:2, perseverai na oração, vigiai com ações de graça. Então, que a gente possa perseverar. O crente, o cristão, ele tem uma vida de oração e de intimidade com o Senhor. Esse é o primeiro hábito, certo? Que a gente possa estar cada vez mais orando, intensificando as nossas orações, sabe? E ouvindo o Senhor, tá certo? O segundo hábito seria a meditação na palavra de Deus. A gente meditar na palavra de Deus, né? O nosso guia, né? É o guia que nos transforma. Então, tem um versículo que fala lá em Salmos 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, a palavra de Deus, meu irmão, é o hábito do cristão frutífero, certo? Então, orar e ler a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é o nosso guia, né? O manual do cristão. Na verdade, é o manual de todo ser humano, mas aqueles que são os cristãos, que crê, que tem a fé, esse sim vai viver verdadeiramente ali, né? Buscando refletir o caráter de Cristo, certo? O terceiro hábito é praticar o amor e o perdão. O versículo lá em João 13:35 fala: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, né? Então, meu irmão, o cristão frutífero, ele ama uns aos outros, ele ama o próximo, né? Assim como ele ama a si mesmo. Então, para todos nós que somos cristãos, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos,
né? Isso quer dizer que nós não faríamos com ninguém aquilo que não gostaríamos de que fizesse conosco, e tomamos atitudes de amor, sabe? Corrigir em amor, falar em amor, sabe? Amar e perdoar, perdoar. Assim como a gente foi perdoado por o Senhor, né? Diante de todas as nossas iniquidades, nossos pecados, né? O Senhor nos perdoou e a gente crê nisso. Então as pessoas também, elas que lhe magoaram, que lhe ofenderam, elas também merecem o perdão, assim como você também foi perdoado. Então um cristão frutífero, ele também perdoa, ele ama, sabe? Então esses são os 3 hábitos. O 4º hábito é você ter comunhão entre os irmãos, né? A palavra diz lá em Hebreus 10:25, né? Não deixemos de congregar-nos, como é de costume, como é costume de alguns, antes façamos admoestações. Então, a Bíblia nos adverte a não deixar de congregar-nos, entendeu? Então, o cristão verdadeiramente frutífero, né, além de orar, ler a Bíblia, perdoar, amar, ele congrega entre os irmãos, sabe? Ele está sempre em comunhão, sabe? Porque, sabe, a igreja é o corpo de Cristo, né? O Senhor nos chama para viver em unidade, para viver em família, né? Então, o cristão verdadeiramente frutífero, ele sempre vai estar congregando, certo? E o 5º hábito é servir ao próximo e compartilhar o evangelho, né? Em Marcos 16:15 fala: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Todo cristão deve servir, né? Todo cristão tem dons para servir e levar o evangelho às outras pessoas, certo? Então, qual foi o dom, qual foi o talento que o Senhor te deu? Sirva ao próximo, sabe? Você tem que ter esse amor e essa disposição para servir, sabe? Em outro versículo, Jesus fala o seguinte, lá em Mateus 20:26, fala: não será assim entre vocês, pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos, né? Então, o próprio Deus, ele veio, né, à Terra para mostrar que nós devemos servir ao próximo, né? Quem quiser se tornar importante deve ser escravo de todos, sabe? Deve ser servo de todos. Então, que a gente possa verdadeiramente ser cristãos frutíferos, sabe? Aquele cristão que serve ao próximo, né? Em outros versículos ele fala, né, na palavra de Deus, que nós devemos, né, considerar o nosso próximo superiores a nós mesmos, sabe? Acredito que é Paulo que nos exorta a isso, mas esses são os 5 hábitos para você, sabe? Para nós que queremos ter uma vida frutífera diante de Deus. Então, a nossa vida, ela deve refletir o caráter de Cristo, sabe? Através da leitura da palavra, da oração, da congregação com os irmãos, sabe? Perdoando, amando, servindo ao próximo. Isso aí, né? Isso vai dar testemunho, e que as pessoas vão saber que sim, nós somos discípulos de Cristo, nós somos frutíferos aqui na terra, tá certo? Então, se você vem fazendo essas práticas, glória a Deus, meu irmão. Mas se você ainda não se atentou para algumas delas, busque sempre estar na presença do Senhor, peça para o Senhor lapidar o seu coração, sabe? A palavra diz que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Então busque verdadeiramente ao Senhor, se arrependa, sabe? E que a gente possa estar cada vez mais nos pés do Senhor Jesus, para que a gente possa refletir a glória do Senhor através da nossa vida, tá certo? Espero que esse vídeo tenha agregado valor na sua vida, e me conta aqui nos comentários quais são os versículos, quais são os hábitos que você precisa melhorar e quais são os que você vem praticando com mais ênfase, tá certo? Mas é isso, que Deus te abençoe, até o próximo vídeo, e já se inscreve no canal e compartilha para o seu irmão ou algum amigo também ouvir essa palavra de Deus, tá certo? Até o próximo vídeo.